Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula semanal das escolas bíblicas que nós estamos passando aos irmãos da revista da CPAD. E hoje nós estaremos tratando da lição número 9, que traz como tema uma família nada perfeita. Uma família nada perfeita. E quantas famílias hoje podem se dizer perfeitas nesse mundo, né? É muito difícil a gente poder declarar a perfeição na relação com a família. É uma coisa muito difícil mesmo hoje. Hoje, meus irmãos, nós veremos que problemas previsíveis, ou seja, problemas que nós conseguimos vislumbrar e olhar para eles antes que eles venham até nós acabamos por ignorá-los, né? Nós acabamos por ignorá-los. E isto acaba levando as pessoas a uma vida meia que ao Deus dará, como se dizem no popular por aí, né? Como falam popularmente por aí, né? Todo mundo costuma dizer, vamos levar a vida ao Deus dará, da maneira como ela chega até nós. E ainda vem assim a palavra ali, ao Deus dará. Deus dará é ficar na dependência de Deus totalmente. Isso é muito válido, nós precisamos sim estar na dependência totalmente de Deus, mas não ficarmos inertes nessa relação, como esse verbete popular fala, né? Ao Deus dará é ficar sem fazer nada, somente na esperança de que venha alguma coisa dele. Não, nós temos que sim depender totalmente de Deus, mas nós temos que ter a nossa relação com a vida, a nossa relação com nós mesmos, com os nossos familiares e buscar sempre o melhor, segundo sempre a palavra de Deus, né? Então, muitas pessoas elas não dão a devida atenção ao convívio familiar, né? Nós precisamos cuidar disso sempre. E hoje nós vamos ver, o assunto de hoje será sobre a família de Davi, o rei Davi, né? A família dele. Você imagina os exemplos que virão a partir daí, né? Nós acompanharemos nesta data de hoje, nesta aula de hoje, a dramática história que envolve o pecado do incesto, meus amados irmãos. Aminon e Tamar, filhos do rei Davi, como eu já falei para os irmãos, aconteceu na família de Davi, na casa dele, né? Eles eram filhos do rei Davi, era um rei amado em Israel, que mesmo a despeito, meus irmãos, de ser um grande rei, um líder em Israel, ele foi um péssimo pai de família nesse sentido. Deus, meus irmãos, criou o homem e a mulher, nós todos sabemos, com a capacidade procriativa para uma formação ou para a formação da família, né? Na prática inicial deste evento, lá na criação, isto ocorreria como? Ocorreria entre irmãos, Adão e Eva, seus filhos, então ocorreria assim, entre irmãos e irmãs, e na sequência, entre parentes mais próximos, depois parentes mais distantes, e a distância ia se aumentando, né? Então, meus amados, isto não se constituiria em um incesto naquele momento, ou seja, no momento da criação, não é verdade? Por quê? Porque havia a permissão de Deus naquele tempo para a união conjugal entre parentes, no caso de Abraão e Saraí, lá em Gênesis, eu já trago esse caso de Abraão e Saraí que casaram, eram irmãos e se casaram, porque muitas pessoas na internet estão aí tentando massacrar esse tipo de relação. Mas nós vemos que isso houve no início, existiu no início e começou desta maneira, né? E com essa multiplicação de espécie, a partir do momento que Deus já viu, Deus já percebeu que aquilo já estava consumado, a criação já estava posta, aí sim, através da lei de Moisés, né, em Levítico 18, de 7 a 17, né, já traz toda a informação a respeito disso e a proibição desse tipo de relação para nós hoje incestuosa, mas para aquela época não, cabida e feita desta maneira. Foi criado o homem e a mulher, e dele surgiu todas as coisas, né? Dessa maneira, assim. Então, a partir das leis de Moisés, veio o entendimento de que não poderia mais. Levítico 18, de 7 a 17, como eu já falei para os irmãos, mas o assunto de hoje, que nós vamos atingir hoje, ele está em Levítico 18, 9.
né? Levítico 18, 9. E lá diz o quê? Lá diz que a nudez da sua irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe, ou seja, pode ser uma irmã consanguínea ou uma irmã que não seja consanguínea, vamos supor, o seu pai casou-se novamente, você tem uma irmã que não veio da mesma mãe que você, então Levítico diz o quê? Que a nudez dessa irmã, ou da filha do seu pai, ou da filha da sua mãe, nascida na casa ou fora da casa, a nudez não se descobrirá. Então você não descobrirá a nudez dela. E assim, cada um dos versículos, meus amados, de 7 a 17, lá de Levítico 18, ele fala de um grau de parentesco. Fala de tio com sobrinho, de pai com filho, de sogro com nora, e genro com sogra, e dessa maneira ele faz do 7 a 17, ele esclarece tudo isso. Então, se vocês quiserem fazer a leitura, repito, Levítico 18, de 7 a 17. Mas para que fique bem claro, meus irmãos, descobrir a nudez significa o quê? Significa o ato sexual. Isso é descobrir a nudez na Bíblia, como ela é apresentada a nós. Não apenas o ato sexual, porque a lei é específica. Ato sexual seria uma coisa mais agressiva, mais séria, mais fixa, né? Mas aqui fala de uma maneira tal que é toda e qualquer forma desta relação, mesmo que não haja o ato consumado em si. Então, quando nós falamos normalmente de relação sexual, nós falamos de um ato consumado, mas a lei aqui ela é específica, mesmo que não haja esta relação consumada, aquele carinho, aquele beijo sensual, né? Aquela carícia sensual, tudo isso está incluído, né? E diz também a palavra de Deus que a punição para isso é a morte, meus amados, a morte. E aqui nós falamos da mesma morte do pecado de se comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então é uma morte, nós falamos aqui de uma morte espiritual. Levítico 20, de 10 a 21, fala inclusive sobre o homem se deitar com outro homem, ou a mulher com outra mulher, e que estes morrerão, claro, bem certo, espiritualmente. Incesto, meus irmãos, se refere a uma prática impura, se refere a uma prática suja, é uma deformação de casto. A tradução seria deformação de casto, ou seja, a pureza deformada, a pureza deformada. O texto desta aula, ela está em 2 Samuel 3, de 2 a 5, 2 Samuel 3, de 2 a 5, 2 Samuel 5, de 13 a 15, e 2 Samuel 12, de 10 a 13, é onde está o texto. E nós normalmente na aula online que nós fazemos, nós não lemos o texto, mas hoje cabe uma explicação, né? O texto está aí à disposição para vocês na Bíblia, está nas revistas que nós já temos, né? Mas eu sinto que ele vai trazer um pouco de dificuldade de entendimento. Então eu vou tentar aqui explicar para os irmãos da maneira mais didática possível. Tá? Então eu não farei a leitura do texto, mas eu vou tentar, da maneira mais didática possível, apresentar para os irmãos a explicação sobre ele. No texto de 2 Samuel, de 2 a 5, nós vemos 6 filhas, nós vemos 6 esposas, além de um pai ocupado demais. 6 filhos, 6 esposas e um pai ocupado demais para poder prestar atenção na criação dos filhos. O capítulo 5, versículo de 13 a 16, que nós vamos comentar aqui também a seguir, ele nos apresenta dessa forma. E, meus irmãos, a colheita disso seria a pior, seria bem pior do que podia imaginar ali Davi, do que ele pudesse imaginar, né? Então, nós precisamos lembrar sempre que tudo que os membros da família plantarem, eles colherão. Esta é uma lei universal de Deus, constatada até mesmo pela própria natureza. Então, aquilo que nós plantamos aqui nessa terra, nós colhemos. Isso faz parte da nossa vida. Não se trata de karma, se trata de plantação.
Nós vemos hoje religiões falando de karma, diz, não, nós estamos falando aqui de aquilo que se planta, se colhe. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Se você não abastece a sua família de informações, se você não blinda a sua família através da palavra de Deus, através do conhecimento e racionalidade de relacionamento com a palavra de Deus, você vai sofrer as consequências. Né? Segundo Samuel 5, de 13 a 15, Davi, meus amados, aqui, ele não se atentou para o quê? Para as instruções de Moisés sobre a segunda das 3 maiores armadilhas para um rei. A segunda das 3 maiores armadilhas para um rei, meus amados. E ele caiu na cilada. Caiu, se permitiu influenciar e caiu na cilada. Ou seja, ele teve muitas esposas e teve também muitas concubinas. Então ele não se atentou para isso. Deuteronômio 17 diz o seguinte, diz que nós não devemos multiplicar mulheres para nós, né? Para que o nosso coração não se desvie e assim não se multiplicará muitos para si, nem a prata e nem o ouro. Então são coisas que nos contaminam, não é verdade? Se você tem várias mulheres, se você se relaciona com várias mulheres, você tem esse tipo de erro, esse tipo de pecado, e você se permite influenciar pelo ouro, pelo dinheiro, né? Você acaba tendo uma influência muito grande na sua vida e começa a bloquear os seus relacionamentos naturais, morais, práticos, relacionamentos que vão te trazer o quê? Alegria permanente, felicidade permanente. Não se iluda com aquilo que o mundo te apresenta e que você vai usufruir por muito pouco tempo. Você não pode se esquecer nunca que nós temos a eternidade para aproveitar tudo que ela nos fornece. E nós acabamos nos permitindo envolver por certas coisas que vão nos trazer um sorriso por alguns momentos, uma alegria momentânea, e depois nós acabamos que destruídos na nossa eternidade, destruídos espiritualmente. É assim que acontece com o ser humano, infelizmente, hoje em dia. Né? Já 2 Samuel 12, de 10 a 13, né? Nos mostra esse pequeno texto que Deus ele leva muito a sério qualquer tipo de pecado. Todos nós sabemos que Deus abomina o pecado. Na verdade, meus amados, o pecado é o câncer espiritual, cuja única saída humana para ele é o arrependimento. Sem o arrependimento, e tem que ser um arrependimento sincero. Não adianta você querer misturar arrependimento com remorso. Às vezes você tem um remorso porque fez alguma coisa com medo da consequência daquilo que vai acontecer com você. Já o arrependimento não. Quando você se arrepende de coração, fatalmente Deus vai te perdoar e você tem que se perdoar também. Né? Então, por mais que você pense ao contrário, não. Deus, por amar o pecador, ele se mantém sempre aberto a recepcionar o arrependimento. Tanto que ele resgatou ao homem do pecado pelo sacrifício substitutivo do seu amado Filho, Jesus Cristo. Ele mandou o seu Filho para nos salvar. Aqueles que se arrependerem, não podemos nos esquecer disso. Cristo ele veio para todos, né? Ele veio para todos, mas não foram todos que o aceitaram. Não são todos que o recepcionaram, não são todos que se arrependem do pecado e procuram andar dentro de uma lei que ele nos apresenta através das escrituras sagradas, né? Dessa maneira nós precisamos começar a entender a salvação de Cristo. Ele veio para te salvar, mas não foram todos que aceitaram o pagamento, porque o salvamento, porque você muitas vezes não se entrega a Deus, você muitas vezes não se dedica a Ele, você não lê a Escritura, você não se capacita para ter entendimento disso, para poder ser recepcionado por Ele. A santificação ela deve ser contínua na vida de cada um de nós, né? De cada um de nós. E, meus irmãos, o mais triste de tudo isso é que Davi, ele tinha essa relação, ele foi ungido rei de Israel, ele era uma pessoa segundo o coração de Deus, mas ele acabou caindo, né? E ele não sucumbiria ali pelos seus inimigos,
né, por reis ou por nações, não seria isso, não seria este o seu castigo, né? Não seria esta a consequência desta relação difícil que ele teve com ele mesmo e com a vida, né? E com Deus, é claro, né? Mas sim, ele sucumbiria, por quê? Ele sucumbiria pelo seu próprio erro de conduta, né? E Deus enviou as consequências pelo praticado por ele, sem dúvida nenhuma. 7 fatos devastadores foram a consequência de seus atos. Eu não vou mencionar, isso seria uma outra aula, um outro estudo que nós deveríamos fazer. Mas ele caiu em si, né? Após essas coisas acontecerem, ele caiu em si e aí ele se arrependeu. Davi, meus amados, no Salmo 51, ele não pede a Deus misericórdia e ele nem tentou negociar nada com Deus. Não tentou negociar nada com Deus. Ele pediu ao Senhor que o lavasse de toda a sua iniquidade e purificasse ele de todo o pecado que ele tinha cometido. E ele reconheceu os seus erros e pediu que se criasse nele o quê? Um coração novo. Apenas se quebrantou e caiu em arrependimento. Nós, além do Salmo 51, nós temos isso no Salmo 6, no Salmo 32, no Salmo 38, o Salmo 51 também, como eu falei para os irmãos, tem o Salmo 102, Salmo 130, Salmo 143. Já está aqui gravado, os irmãos que quiserem podem ler os salmos lá. Não faremos a leitura que com certeza ia tomar muito tempo, né? Ele demonstrou assim, meus irmãos, arrependimento verdadeiro, retomando assim o seu relacionamento com Deus, obtendo sim o perdão de Deus, né? O perdão de Deus. E eu preciso aqui, meus irmãos, alertá-los que receber o perdão de Deus e sofrer as consequências dos seus atos, ou seja, dos atos praticados, são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Receber o perdão, ele restaura o quê? Restaura a sua relação com Deus. Esse perdão vai purificar a sua alma, você vai se sentir em paz, você vai se sentir bem. Agora, as consequências, com certeza elas vêm e elas vão nos disciplinar. E elas vêm para isso, para nos disciplinar mesmo. Para que nós não nos esquecermos, para nós não nos esquecermos do mal que nós causamos. Né? E assim nós passaremos a andar verdadeiramente na luz e verdadeiramente na humildade, reconhecendo os nossos erros. Reconhecendo os erros, nós seremos tratados, então ela vai vir para nos corrigir e nos disciplinar. Isso é o que faz a consequência das coisas que nós fazemos de errado. Portanto, quando você estiver passando por algo, meu amado irmão, não murmure contra Deus. Olhe para dentro de você, tente achar o seu erro, só que não sobre a sua visão, não sobre a sua percepção, mas sobre a percepção da palavra de Deus. E para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E assim que você encontrar, né, você vai perceber que você cometeu algum erro, algum pecado, e assim, dessa maneira, você vai se arrepender. Você vai se arrepender, com certeza. Nós somos equilibrados, coerentes, já somos adultos. Nós precisamos aprender a reconhecer os nossos erros e assim nós vamos ser salvos por Cristo. Ele vai realmente nos dar o perdão. E aí você tem que se perdoar, você tem que se tratar. Né? Então existem também, meus amados, na vida da gente, existem muitas coisas, ou seja, circunstâncias naturais da vida. Né? Às vezes pesam sobre nós essas circunstâncias naturais. E nós, na verdade, achamos que estamos fazendo alguma coisa errada e não estamos. São circunstâncias naturais da vida. Nós estamos aqui num mundo que jaz no maligno. Então não é o que eu faço, só o que eu faço de errado que vem contra mim. Muitas vezes o que eles trazem a nós, o que este mundo traz a nós, vai causar algum dano, vai causar algum problema. Então nós não podemos nos culpar por tudo. Em muitos casos nós temos sim culpa, mas em outros casos não. Ou em outros casos são as consequências deste mundo onde nós estamos, porque aqui nós somos apenas peregrinos, né? Mas assim, buscando o perdão de Deus, meus amados, Davi ele foi abençoado e dele nasceu o filho da promessa. Dele nasceu o filho da promessa, todos nós sabemos disso.
dessa maneira que ocorreu. Ele foi abençoado, um homem segundo o coração de Deus, e ali nasceu através da sua genealogia, né? Através da genealogia de Cristo, nós vemos que Cristo nasceu através da genealogia da qual fazia parte o rei Davi, né? Mas vamos indo agora aos pontos, meus amados, especificados pela escola bíblica dominical, pela CPAD. Neste primeiro assunto, nós vemos que com a decadência do reinado de Saul, Samuel foi levado até a casa de Jessé, o belemita, onde ele foi lá e ungiu a Davi para ser rei. Existe todo um contexto nisso, mas nós estamos aqui resumindo para que nós possamos falar sobre todo esse assunto dentro desta aula, né? Então ele ungiu a Davi para ser rei. E a partir dali, meus amados, nós vemos que o Espírito Santo se apoderou de Davi e o capacitou sim, para quê? Para a monarquia. E neste sentido, ele foi muito bem sucedido. Todos nós sabemos disso e conhecemos a história. Porém, Davi, a despeito de ser um homem segundo o coração de Deus e bem sucedido como rei, meus amados, ele tinha um ponto fraco em seu caráter. E nós vamos aprender sobre isso agora. Ele tinha um ponto fraco. Esse ponto fraco era o quê? A poligamia. Por quê? Porque ele se baseava nos reis ao seu redor. Aqueles reis, eles faziam negócio para se manter um pouco mais forte, faziam casamentos, se davam a casamentos, casavam, e assim Davi se adaptando àquilo tudo, vendo aquilo tudo, ele começou também a trazer para si a base deste tipo de relacionamento. Muitos casamentos arranjados. A poligamia ela era muito intrínseca na cultura monárquica naquela época, né? Não conseguindo assim ser um homem de família. Davi não conseguiu. Ele não tinha como ser um homem de família. Tinha uma família aqui, tinha uma família ali, era dessa forma que funcionava esse relacionamento. Enfim, ele foi influenciado pelo meio e ele se permitiu envolver por todo esse mundanismo que era apresentado aos seus olhos e aos seus ouvidos. Ele ouvia, ele via e fazia igual. Será que nós não somos assim também? Nós vemos, ouvimos e fazemos igual e estamos fazendo coisa errada? Nós precisamos nos atentar a isso. Isso influencia muito na nossa relação familiar. Ele teve, meus amados, Davi teve pelo menos 8 esposas. 5 solteiras e 3 que já haviam sido casadas, né? Essas casadas seriam Abigail, Ainoã e Betseba, né? Pouco ele pensava nos filhos e enfrentou muitas crises entre eles devido a isso, né? Devido a isso ele enfrentou muitas crises. É até difícil da gente comentar esse tipo de relação, mas como é que eu vou falar para você? E se você só se importar com o seu trabalho e com a sua esposa, ou com alguma outra relação que você possa ter fora do casamento, não somente a relação extraconjugal, mas a relação de trabalho, se isso vier muito forte dentro de você, acaba te separando um pouco dos filhos. Você vai chegar em casa, ele já está dormindo, você vai sair de casa, ele ainda vai estar dormindo. Então você vai ser somente o provedor da sua casa, você não vai aparecer como pai, você não vai direcionar, não vai se relacionar. É difícil, né? E nós vemos, meus amados, que neste sentido, exatamente neste sentido, Davi ele tinha uma vida muito desregrada, né? Ele valia-se da sua posição, da posição que ele tinha, para se dar ao luxo de ter várias esposas. Lá em 1 Samuel, 18, versículo 27, né? Tá aí também 1 Crônicas, também está isso, 1 Crônicas 3, de 1 a 9, 1 Crônicas 14, 13, nós temos vários textos, mas nesses textos que eu passei agora para os irmãos, nós podemos ver esse tipo de relação. E dessa forma, meus amados, ele teve muitos filhos, então ele tinha muitas esposas e teve muitos filhos, inclusive filhos que não são relatados na Bíblia. Ele deixou assim a família de Davi de ser uma família modelo. Ela deixou de ser uma família modelo e por isso nós já estamos estudando aqui como uma família nada perfeita. Lição número 9.
da EBD, lição número 9, né? Já o segundo assunto, ele vem falar sobre o quê? Sobre 3 filhos dele, principalmente, sobre 3 filmes, sobre 3 filhos dele, e também sobre Jonadade, o sobrinho dele, influenciou também muito em umas coisas que aconteceram que nós estaremos comentando aqui, né? A primeira filha de quem ele fala é Tamar, que era filha de Maca, que também era mãe de Absalão, né? A sua beleza atraiu o seu meio-irmão Amnon, filho de Davi, com Ainoã. Então vocês vejam, meus irmãos, que Tamar chamou a atenção de Aminon, também filho de Davi, que são irmãos, né? E nós falaremos também aqui sobre Absalão. Este é o segundo filho, sobre Absalão. Esse nome Absalão tem a ver o quê? Tem a ver com paz, porém a sua história não corresponde ao seu nome, né? Ele conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. Aminon, que é o terceiro filho que nós estaremos mencionando aqui, ele demonstrou ser totalmente desajustado e dominado por paixões carnais, né? Ele se apaixonou, veja bem, quando a gente usa o termo apaixonar, né? Ele se apaixonou doentiamente por Tamar, a sua meia-irmã, né? E ali ele dissimuladamente parou de se alimentar, parou de beber água, fingiu que estava doente, né? E aí, dominado por esta paixão, e para constar para os irmãos também, a Tamar desconhecia essa paixão dele por ela, né? Era um sentimento incestuoso, e se tornou uma obsessão, levou ele a perder totalmente o controle, né? E como eu já falei para os irmãos, ele se fingiu de doente para poder ter assim as gentilezas e os alimentos da sua meia-irmã Tamar, e assim poder se aproveitar dela sexualmente. Já o quarto que nós estamos falando seria o sobrinho dele, filho do irmão de Davi, né? Jonadade, filho do irmão de Davi. É um homem sagaz, um homem de maus pensamentos. Ele estimulou e alimentou os desejos de Aminon por Tamar. Alimentou esses desejos, né? E induziu a Aminon a satisfazer a sua paixão com relação a Tamar. Um tipo de amigo, meus irmãos e amados, que nós não podemos ter por perto. Nós que somos cristãos, nós pessoas equilibradas, nós não podemos ter um tipo de amigo desse por perto. Má influência, basta. Nós não podemos mais nos dar a esse luxo, né? Eu sei que alguns jovens estão assistindo, mas nós já não temos mais idade de nos permitir ser influenciados pelo que não presta, pelo que não pode, não é verdade? E assim Aminon acabou por deitar-se com a sua meia-irmã Tamar, conforme o texto que está em 2 Samuel 13, de 5 a 11. Estou deixando bem claro alguns textos para vocês fazerem leituras que são textos não muito longos, mas um tanto longos para a nossa aula, né? O que acontece? A sua irmã, ela havia ido lá na casa dele a pedido de quem? A pedido de Davi, seu pai. Ele falou para ela ir lá para poder fazer bolo, para alimentar ele, porque ele não queria se alimentar. Então ela fez 2 bolos lá para ele, e depois que os bolos ficaram prontos, ele forçou ela a se deitar com ele. Ele a estuprou. Aminon, estuprou a sua irmã Tamar. É por isso que nós estamos falando aqui hoje sobre incesto, sobre esse tipo de relação. Como nós já falamos, meus amados irmãos, o princípio básico da semeadura é o quê? É a colheita, não é verdade? É a colheita. Gálatas 6, de 7 a 8, diz que nós não devemos nos enganar, né? Que de Deus a gente não zomba, porque aquilo que a gente semear, aquilo nós vamos colher, sem dúvida nenhuma. Porque quando a gente semeia para a própria carne, da própria carne nós vamos colher. E vocês vão ver o resultado de tudo isso aí, né? Quem semeia para a própria carne vai colher corrupção verdadeiramente. Agora, aqueles que semeiam para o Espírito, né? Do Espírito vai colher o quê? A vida eterna, a eternidade com Deus, né? Nós preferimos, na maioria das vezes, falar o quê? Falar sobre vitórias, falar sobre conquistas, e Davi as teve, e muitas, né? Mas a Bíblia, meus amados, a Bíblia ela não se furta de relatar os exemplos do fracasso do homem
e chefe de família. Mesmo ungido por Deus como rei, fraquejou como homem, não sendo um bom exemplo para a família. Então, meus amados, nós já vemos que a Bíblia não está querendo se vender. A palavra de Deus não está querendo se vender para você para que você a compre alegremente. Não, ela está deixando claro o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer. Ela não está querendo agradar os seus olhos, os seus ouvidos. Ela está querendo te mostrar a realidade do que você deve viver, né? Do que você deve viver. Então nós estamos aqui hoje sem atacar, é lógico, mas nós estamos falando de Davi. De Davi. Olha a importância do nome na Bíblia Sagrada e olha o erro que ele cometeu. Isso está sendo apresentado a você através da Bíblia Sagrada. Através da Bíblia Sagrada. Então Deus, ele não está querendo te enganar para que nós falemos a você do reino de Deus. Ele está querendo dizer a realidade do homem. Mas ele vai te apresentar também a realidade do homem espiritual. O homem carnal e o homem espiritual. O erro que cometeu, mas a glória através do arrependimento. Por isso que eu falo, nunca é tarde para nós nos arrependermos. Lembra do ladrão da cruz? No último instante ali, ele reconheceu a Deus e ele realmente se prostrou a Deus e pediu o seu perdão em espírito e em verdade. Verdadeiramente ele se arrependeu, pediu perdão e foi perdoado. E foi-lhe dito por Deus que ainda hoje, ainda naquele dia, ele estaria no paraíso com o Senhor. Na verdade, é dessa maneira mesmo. Meus amados, Davi, ele gerou mais de 20 filhos. Mas ele foi totalmente displicente nessa relação com eles. Ele priorizou os assuntos do reino e se esqueceu que tinha filhos e que tinha família em vários lugares. Não se esqueçam, meus irmãos, colhemos aquilo que plantamos. Colhemos aquilo que plantamos. Nós não temos famílias em vários lugares. Não sei se alguém tem, mas nós não temos família em vários lugares. E descuidamos desta única família que nós temos. Descuidamos da nossa igreja como família, como um corpo, como o corpo de Cristo. Nós nos descuidamos dessas coisas que estão tão próximas a nós, que têm um relacionamento com nós. Pelo menos uma vez por semana, duas, nós nos reunimos, mas nós somos muitas vezes displicentes, não tomamos os devidos cuidados e as consequências são graves. Né? Não se esqueçam, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Os filhos de Davi, com toda essa relação ou ausência de relação, eles se tornaram indisciplinados, se tornaram rebeldes, eles rebelaram-se contra o seu próprio pai, como Absalão, que nós falamos de Adonias, né? Adonias planejou ali um golpe político contra o seu pai Davi, está lá em 2 Samuel 18, meus amados, de 5 a 10. Em 1 Reis também, 1, de 5 a 6. Meus irmãos, a educação cristã coloca pai e mãe como iguais mantenedores e educadores. Eles devem criar uma ponte de confiança com seus filhos, levando os seus filhos a terem uma base moral, uma base ética, meus amados. Tem que ser formado neles através dos pais, caráter, personalidades equilibradas. E Davi, ele falhou muito nisso, voltando-se para si mesmo. Sendo egoísta, ele buscava cada vez mais a satisfação pessoal, ele deixou de dominar o apetite sexual e teve relacionamento, inclusive com a Betseba, esposa de Urias, um dos seus mais fiéis soldados. Nós conhecemos a história. Tanto ele como seus filhos acharam que poderiam fazer o que quisessem pelo poder que eles tinham, por tudo aquilo que eles alcançaram. Né? Davi, meus amados, ele tramou, inclusive, a morte de Urias, um dos seus mais fiéis soldados, como eu já falei. Né? Isso está lá em 2 Samuel 11, de 14 a 21. Tramou a morte. É dessa maneira, às vezes você vai cometer um pecado mortal,
que vai matar você espiritualmente por um desejo carnal, por um desejo físico. Por querer Betseba, ele planejou e matou Urias. Mandou que ele fosse morto. E é dessa maneira, meus amados, é dessa maneira que as coisas vão nesse mundo que jaz no maligno, não é verdade? Já o terceiro assunto da escola bíblica, ele alerta que houve sim, uma decadência moral muito grande na família de Davi. E é enfático em insistir isso. Tanto que ele enviou uma mensagem selada para o seu general, pedindo o quê? Pedindo que Urias, marido de Batseba, né, ele fosse colocado à frente da maior peleja para que ele fosse morto pelo inimigo. Covarde e assassino que foi ele. Mandou que o seu general colocasse Urias na frente de combate, né? Contudo, o que aconteceu, ele se sentiu ali satisfeito e bem no momento, usufruiu do que ele queria usufruir, mas ele não conseguiu evitar o quê? Aquilo que nós vemos falando desde o início. Ele não conseguiu evitar a consequência do seu pecado. Não conseguiu evitar a consequência. O profeta Natã, incisivo e fiel à mensagem divina, dizendo que a sua própria casa, ou seja, a casa de Davi, seria atingido pela consequência dos seus pecados. 2 Samuel 12:11, diz assim, que Natã falou para ele que da sua própria casa eu suscitarei o mal sobre você, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Olha, uma palavra, e assim foi. Aconteceu desta maneira. Um de seus filhos armou uma tenda diante do povo e coabitou com uma de suas esposas. Nós não estamos entrando a fundo, meus amados, nos casos, porque seria uma coisa muito, muito longa, muito grande, e não caberia dentro desta nossa aula, né? Um outro caso também, ele foi o caso do estupro por Aminon a Tamar, que trouxe a consequência, né? Isso veio e trouxe a consequência. O ódio alimentado por Absalão, né, pelo seu irmão, foi até o momento de matar. Ele foi lá e mandou, né, matarem a Aminon, como vingança desse estupro. Ali, meus irmãos, nós vemos, na verdade, que depois do estupro, ela, Tamar, foi humilhada por Aminon. Então, agora eu volto a falar para vocês de paixão. A paixão é uma coisa relâmpago. Você está apaixonado, você concluiu aquilo que você queria, aquela paixão pode ir embora. Ela pode se tornar amor, mas ela pode simplesmente ir embora no minuto seguinte, né? Então, esse caso de estupro foi o desaparecimento dessa paixão no minuto segundo, né? No minuto seguinte, meus irmãos. Então, aquele ódio foi alimentado por Absalão, né? E ele foi até matar Aminon mesmo, né? Por vingança desse estupro. Ali, meus irmãos, nós vemos, na verdade, que depois do estupro, ela, Tamar, ela foi humilhada por Aminon, como eu já falei, que acabou expulsando ela de casa. Ela não vai embora, some, expulsou ela de casa, né? E Davi, quando soube disso, ficou bravo. Ele se irou, sim, se irou muito, mas ele não tomou nenhuma atitude. Olha a que ponto nós falhamos, né? Já Absalão, seu filho, né, vingativo, deu ordem para que matassem Aminon. Nós vemos, meus irmãos, como é que os olhos são usados pelo maligno, né, para dominar o ser. Ele viu a beleza de Tamar, se apaixonou, acredito que não por ela, mas pela sua beleza, usou ela, que esteve com ele involuntariamente, e depois simplesmente a abandonou, né? Abandonou. O maligno é destrutivo, e nós precisamos começar a prestar muita atenção nos nossos relacionamentos, no nosso ego. Nós precisamos aprender a viver uma humildade, domínio das nossas situações, né? Dessa maneira. Davi, no terraço do seu palácio, ele viu ali aquela bela mulher, a Batseba, mandou buscar e adulterou com ela. Adulterou com ela a sua autossuficiência, o seu orgulho, na verdade, quando o sucesso, meus amados, ele sobe à nossa cabeça, nós perdemos totalmente a noção
do perigo. E hoje nós não imaginamos consequências, elas vêm e se apresentam no dia certo. Às vezes nós cometemos um roubo, fizemos uma coisa errada, passa-se aí um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, um estupro, uma relação incestuosa, alguma coisa que nós fazemos de errada, e depois de um período longo, até muitas vezes as consequências chegam. As consequências vêm. É dessa maneira. É dessa maneira. Nós precisamos aprender a ter o domínio próprio, a ter noção do perigo, das consequências das coisas. Não é viver ao Deus dará, como se fala popularmente, é buscar equilíbrio, coerência, relacionamento. O dinheiro, a preguiça, a fama, o sexo, o ego, meus amados, tudo isso pode destruir a sua vida, pode destruir a sua família. Repense nesta relação, repense em tudo que está acontecendo com você, analise verdadeiramente e de coração, com um coração humilde, com um coração amoroso, segundo a palavra de Deus, tudo isso, e começa a agir desta mesma maneira, né? Dessa mesma maneira. Os princípios, meus irmãos, apresentados pelas Escrituras Sagradas são importantíssimos, E hoje nós vimos que ler e buscar entender o contexto do apresentado nos prepara para sermos bons pais e boas mães. E nos prepara também para entendermos a Bíblia. Nós sabemos, muitas pessoas conhecem somente através da leitura e prestam muita atenção nos lados bons do que a Bíblia nos apresenta, mas elas apresentam também a nossa formação de caráter, ela nos dá o exemplo ruim para que nós não pratiquemos, e é desta maneira. Não é de uma maneira, é desta maneira mesmo. Nós precisamos nos tornar, sim, bons pais, boas mães, bons exemplos para a sociedade. Não se esqueçam, hein, de tudo isso que eu falei com vocês não se esqueçam que Davi ele se arrependeu, conforme nós já passamos, não vou repetir, conforme nós já passamos ele se arrependeu, porém mesmo arrependido, tendo sido reconciliado com Deus, tendo sido resgatado espiritualmente por Deus, ele sofreu as consequências dos seus erros, né? Que nós possamos, meus irmãos, ter uma vida na presença do Senhor, e para isso nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas, não somente conhecer, mas aplicá-las no nosso dia a dia, formando uma família ideal que, desculpem, que beira a perfeição, porque perfeitos nós não seremos realmente. Cuide do seu filho, cuide dos seus filhos, cuide da sua esposa, tenha uma boa relação, conheça, busque aprender a palavra de Deus e seja feliz. E vamos viver a eternidade em comunhão, como sempre, né? É a nossa intenção, é o nosso desejo. A comunhão ela já se inicia aqui, agora, nesta terra. É aqui que nós estamos sendo preparados. Nenhum de nós permite que uma pessoa estranha entre na casa dela. Uma pessoa que entra na sua casa e deixa de cumprir as regras que você coloca, que deixam de se comportar da maneira como você gosta, como você especificou, você não a recepciona mais. E nós, como filhos de Deus, nós vamos ser recepcionados no céu. E lá existem normas, existe a necessidade de santificação. E nós estamos aqui buscando aprender e buscando nos santificar para podermos entrar e estar com Deus no paraíso, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês tenham uma ótima semana em nome de Jesus.